Oi, boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Então, antes de eu começar, o Irineu já me apresentou, né? Meu nome é Paulo. Eu frequento aqui a casa há aproximadamente 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. Já nem sei mais quanto tempo faz. O Celso é que sabe. Eu estou no grupo de domingo à tarde, né? Um grupo de estudo mediúnico. E queria falar um pouquinho de mim. Eu vim trazido para o Espiritismo, como uma grande parte das pessoas, pela necessidade. Não foi, vamos dizer assim, foram questões de natureza pessoal, dificuldades pessoais que eu estava passando num período, e período de muito conflito interno, e que só o Espiritismo conseguiu desfazer aquele nó e me trazer um pouquinho de paz. E o Celso, esses tempos, ele veio me pedir para fazer uma palestra, ele sugeriu esse tema, o despertar do espírito habitando a carne. Esse é um tema que vem sendo muito reiterado nas palestras de quintas-feiras, né? O Celso Benício tem falado muito disso, e é uma questão que me parece tem sido bastante relevante para todos, né? O que é despertar o espírito? O que é viver ainda habitando a carne, mas como espírito? O que é viver tendo em vista a vida espiritual? Em tempos como os nossos, de muita velocidade, de facilidade nas comunicações, de muita, vamos dizer assim, da massificação das informações, e a internet, é celular, é WhatsApp, é telejornal, é muita coisa, e como é que o espírito lida com tudo isso, né? Com toda essa carga, com toda essa velocidade? Como é que a gente está vivendo? E aí, nesse último mês, eu peguei esse tema, eu comecei a dar vamos dizer assim, uma pensada nele, né? E aí eu vou tentar expor aqui algumas observações minhas do cotidiano, fazendo alguns paralelos com o Evangelho, para tentar, eu não sei, explicar alguma coisa, para tentar demonstrar alguma coisa. Vamos lá. Eu comecei, então, fazendo essa questão. O que seria despertar? O que é despertar o espírito? Pensando, eu cheguei a, vamos dizer, 3 verbos de ação: entender, lembrar e viver. Entender a vida física como uma passagem transitória. Se a gente for parar para pensar, a nossa vida tem prazo de validade. Para o espírito acordar, esse é o primeiro ponto. Nós vamos desencarnar uma hora. Tudo aqui é passageiro, é transitório. O nosso corpo é transitório, as pessoas com as quais nós estamos agora é transitória. Essa noite é transitória. O dia 4 de junho de 2016, ele acaba à meia-noite. Tudo passa nessa vida, tudo de bom como tudo de ruim, tudo passa. O primeiro ponto para o espírito acordar, entendo eu, para a gente viver com o espírito um pouco mais acordado, é a gente ter essa consciência. Essa vida ela é transitória. As coisas que nós conquistamos aqui, que são da matéria, vão ficar na matéria. Entender essa transitoriedade da vida, essa impermanência das coisas, ajuda a gente a desenvolver um pouco mais de desapego e ajuda a gente a dar o primeiro passo para viver como espírito, efetivamente, como diz o Celso Benício, como o espírito que tem um corpo e não o corpo que tem um espírito. Lembrar que a finalidade principal da vida material é o aprimoramento do espírito, inteligência e moralidade. Depois que a gente entende que a vida ela é transitória, se a gente tiver isso em mente, que isso aqui não vai ficar, nós não vamos ficar aqui para sempre, a gente tem que lembrar o que a gente veio fazer aqui. Dentro da perspectiva espírita, né, nos traz essa questão da evolução moral, da evolução intelectual. A finalidade principal da nossa estadia aqui na Terra seria a evolução do espírito, a evolução das coisas do espírito, tanto em moralidade quanto em inteligência. Viver com consciência da realidade espiritual, não dando às coisas materiais mais importância do que elas realmente têm. Acho que são esses 3 pontos assim que eu começo a falar da questão do despertar. Jesus já nos dizia, né? Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei?
Jesus lhe replicou: Vós disseste, sou o rei. Eu não nasci, nem vim a esse mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então Jesus já dizia, já nos advertia, que a vida terrena, ela não é a nossa morada final. Que isso daqui é uma passagem transitória, para que a gente consiga evoluir um pouquinho, para que a gente consiga aprender um pouquinho. A transitoriedade e impermanência da vida material, com todas as angústias que acompanham a existência, nos dão a intuição de que a Terra não é o nosso destino final, como eu disse. Tudo que adquirimos e desenvolvemos na Terra tem a finalidade de aprimorar o nosso espírito. Acho que esse é um ponto de partida para que a gente consiga começar a viver efetivamente como espírito na carne. Eu penso, por exemplo, nas nossas conquistas materiais do dia a dia, o que a gente vai conquistar com o nosso trabalho, com os nossos esforços, a nossa vida familiar. O que a gente está fazendo, né? Eu propus algumas questões um pouco mais para frente e nós vamos chegar lá. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que pode levar desse mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz, o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que nesse. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. E aí, os meus questionamentos é da onde eu efetivamente começo a partir. Nós estamos conscientes da forma como a gente está vivendo? Quais são os valores que estamos realmente seguindo e quais questões têm sido prioritárias nas nossas vidas? Eu penso, observando a mim mesmo, eu cheguei a essas questões, porque, por exemplo, eu me digo espírita, eu sigo o espiritismo, sou cristão, mas será que no dia a dia, a minha forma de enxergar a minha vida, as coisas que me acontecem, será que eu realmente estou sendo cristão e espírita com todas as questões? Porque, veja, às vezes, alguma contrariedade que a gente tem no dia a dia, uma situação mais complicada, você bate de frente com ela, a tua primeira reação, às vezes, não é uma reação cristã. Às vezes não é uma reação do espírito, às vezes não é uma reação espírita. Nós vamos nos treinando, ensaiando, estudando a mensagem do Cristo, a mensagem dos Espíritos, de que tudo isso aqui realmente é passageiro, de que a finalidade da nossa vida é realmente evoluir, de que esse mundo é um mundo de provas e expiações e que haverá as complicações, mas a hora que a complicação chega para a gente, quem não treme? Quem não reage a uma provocação? Quem não busca, às vezes, quem nem sequer pensa em vingança, às vezes quando é contrariado, quando alguém pisa no nosso calo. Então, assim, nós esposamos esses valores, mas será que nós realmente estamos seguindo esses valores no nosso dia a dia? Quais são as questões que têm sido prioritárias nas nossas vidas? Todo mundo aqui tem sonhos, né? Assim, sonhos, às vezes, de ter uma casa maior, de ter um carro, de viajar para algum lugar. Isso tudo é daqui, é salutar, não é? Mas que lugar que isso tudo tem ocupado dentro do nosso coração, do nosso peito? Será que nós estamos deixando essas coisas serem efetivamente maiores que as outras? Porque na nossa mente, a gente pode até ser cristão e espírita, mas será que aqui dentro a gente está conseguindo ser isso? Em todas as questões da nossa vida? Acho que são uma parte dos meus questionamentos. Por exemplo, eu estou um pouco nervoso, eu estou começando a me soltar agora, eu peço paciência de vocês. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui, a última coisa que vai fazer antes de dormir é olhar o WhatsApp? Pode, sendo sincero, ou a primeira coisa que faz quando acorda? Já tem dois aqui na frente. Se estiverem com vergonha também, não precisa falar, não tem problema. Então, por favor. Aí.
Eu também tô me policiando. Ou então, às vezes não a primeira coisa, mas quem toma café da manhã faz as refeições olhando o celular. Olhando o celular. Ou então, vai tomar uma refeição, liga a televisão. Ao invés de conversar com a pessoa que está ali. Eu, no caso, eu moro sozinho, né? Então, para mim, eu teria até essa desculpa. Mas, geralmente, eu acordo tão lesado de manhã que nem colocar ali. Então, para mim, eu fico nessa desculpa, que eu sou muito lesado de manhã, então acabo nem assistindo nada. Mas, assim, para a gente, às vezes, prestar atenção, onde é que está realmente a nossa mente? As nossas prioridades mentais e emocionais. Porque o cristianismo, o espiritismo, a gente professa isso realmente, a gente estuda, a gente vai atrás. Mas será que isso está realmente dentro da nossa vida? Eu peguei aqui um termo, esse termo, a modernidade e a normose, a questão da normose, é um termo de um sujeito, ele chama Hermógenes, José Hermógenes de Andrade Filho. Ele era um professor, foi um precursor da yoga no Brasil. Ele tem um relacionamento com o Divaldo, e assim era um sujeito bastante espiritualizado em vida, e ele falava da questão da normose. O que ele chama de normose é a doença de ser normal. Espera aí que eu já explico isso aí. A doença de ser normal num mundo onde o normal é distorcido, onde os padrões normais nos levam à infelicidade. Então ele dizia que o normótico, o sujeito que tem a normose, é um materialista, é o sujeito que está só correndo atrás das coisas do mundo, que tem os relacionamentos mais rasos, que tem essas prioridades da vida materialista. Essa frase primeira aqui é dele. O mundo normal nos atrai. Enquanto atrai, nos distrai. Porque nos distrai, nos trai. E se nos deixamos trair, ele nos destrói. Então, a normose, em síntese, a vida em conformidade com os padrões tidos como normais. Busca a mera conquista de prosperidade material e ao gozo hedonista da existência. O padrão de felicidade do materialista. Então, ele diz essa questão da normose como sendo efetivamente uma doença da alma. Como sendo alguma coisa que nos é prejudicial. Os padrões da maioria, enxergo eu, né? Não sei. Porque a maioria é o que a gente... Como que a gente apura realmente quais são os padrões da maioria? Aquilo que a mídia propõe, aquilo que os veículos de comunicação em massa nos propõem, aquilo que os empresários morais nos propõem, que é o correto, que é aquilo que a gente deve buscar. Mas será que essa busca desenfreada para isso, será que realmente vai nos levar a algum lugar melhor? Vamos lá. Eu coloquei algumas questões aqui para pensar. Nas que falei da questão do celular e do WhatsApp. As distrações, internet, televisão, ausência de introspecção. Quem aqui, uma vez por dia, ou uma vez a cada 2 dias, fica sozinho efetivamente e para pensar no que está fazendo? Assim, fica sozinho consigo mesmo, medita, o que seja, ou para orar um pouquinho mais. Não só, que nem o Celso falou na quinta-feira, aquela oração, sabe? Nome do Pai, tchau e bênção, agradeço, pede rapidinho. Mas quem efetivamente para observar como é que está o mundo de dentro? O que eu estou sentindo agora? Como é que eu estou agindo com as pessoas ao meu redor? Quais são efetivamente minhas prioridades essa semana? A ânsia por destacar-se, essa é uma questão também. Essa necessidade maluca de você efetivamente conseguir uma prosperidade na profissão, no campo de ação material, que não é errado. Eu não vejo que isso seja errado. Pelo contrário, é muito saudável você querer subir, você querer se desenvolver, você querer alcançar maiores níveis na tua profissão, no teu campo de ação material. Mas até que ponto isso nos causa ansiedade? Até que ponto isso se torna uma obsessão própria? Uma questão que você começa a deixar os teus familiares de lado, você começa a deixar a tua convivência com os teus amigos de lado, para poder ganhar um pouco mais, para poder se destacar um pouco mais, para poder ser conhecido. Até que ponto a gente está colocando isso como prioridade na vida? Relacionamentos superficiais. Quantos amigos verdadeiros a gente tem? Daqueles que você consegue dizer tudo o que você tem que dizer para ele consegue dizer tudo o que ele precisa dizer para você, sem melindre.
Quantas pessoas a gente consegue se abrir que não vão ficar chateadas conosco e que não nos vão chatear? Quantos relacionamentos mais profundos a gente tem? As pessoas com as quais a gente, não só os nossos amigos, o parceiro ali, o namorado, namorada, esposo, esposa. Qual é a profundidade dos relacionamentos que a gente tem? O que a gente busca num relacionamento? Será que a gente busca num companheiro de boteco, num colega, alguém só ali para dar risada, para realçar alguma questão da sua personalidade? Ou alguém que você realmente está querendo dividir a sua existência, dividir as tuas impressões da vida, dividir realmente? Afirmação do eu, afirmação do ego. Uma coisa que a gente faz naturalmente, parece que é da nossa natureza fazer isso, nos autoafirmarmos. A questão do Facebook, né? Eu mesmo adoro, eu sempre direto posto foto no Facebook, estou lá. Eu comecei a chamar o Facebook do altar do ego. É onde eu vou e é o meu espelhinho, é talvez o que eu gostaria de ser, sabe? Posto ali as coisas que eu quero às vezes dividir com as pessoas, ou aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Mas será que aquilo sou eu? Será que eu estou sendo eu mesmo com relação às outras pessoas? Não sei. Questão da normose, dessa busca louca, da vida do materialista, eu coloquei algumas coisas. Ansiedade, depressão, vazio existencial, enfraquecimento do espírito, adoecimento do corpo físico. Ansiedade, estados de vazio existencial, de depressão, o enfraquecimento do espírito leva, consequentemente, ao adoecimento do corpo. O Divaldo teve uma palestra, eu estava vendo na internet esses dias agora, não me pergunte qual era, e ele comenta que, com exceção das doenças, como é que era? Eram as doenças genéticas, as doenças contagiosas, todas as doenças têm origem no espírito. Então, um espírito desequilibrado, um espírito dormente, vai gerar desequilíbrio no corpo, vai gerar um corpo doente. Me parece. Eu acho que eu estou falando um pouco rápido, eu devo falar um pouco mais devagar. Vou tomar uma água, peraí. Essa aqui é uma passagem do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, que casa muito bem com isso que eu estou falando, que é a questão dos tormentos voluntários, que é a busca de tudo aquilo que talvez não seja necessário. As nossas preocupações que talvez não sejam necessárias à felicidade do espírito. O Evangelho diz assim: o homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Então, isso aqui é uma complementação daquilo que Jesus já diz. A felicidade não é desse mundo, né? A felicidade perfeita não existe aqui. Essa venda de que a gente consegue ter uma existência completamente florida, ela não é verdadeira. É só a gente olhar para a nossa vida. Eu estou com 26 anos agora, eu olho de 26 anos para trás, eu nunca tive 365 dias de ventura seguidos, de tranquilidade seguidos. Aliás, foram poucos os dias que eu pude dizer que, claro, não vou dizer que eu tive, foram poucos os dias que foram bons na minha vida, não é isso. Mas eu acho que não tive dias inteiros ou semanas inteiras que eu pude dizer, não tive nenhuma contrariedade. Alguém aqui teve uma semana assim, que pode dizer, não tive nenhuma contrariedade, nada que tenha me incomodado? Pode levantar a mão. Não? Então, as questões que nos contrariam, as dores, elas são inerentes daqui, não tem jeito. Em lugar de procurar a paz do coração, única felicidade real desse mundo. Então o Evangelho diz, o único padrão de felicidade que a gente pode efetivamente ter é a paz do coração. O que seria a paz do coração? Uma consciência tranquila daquilo que você está fazendo. Você está tranquilo com os seus relacionamentos. Não tem ninguém que possa, vamos dizer, reclamar alguma coisa de você. Você não tem mágoa de ninguém. Você está tranquilo nos teus relacionamentos, na tua profissão. Você viver a tua vida de forma honesta. Isso traz paz. Você não criar necessidades necessárias
Querer comprar 1000 coisas que depois você não vai conseguir pagar, vai ter que trabalhar mais, excessivamente, para conseguir pagar aquelas coisas. Então, a felicidade, o padrão, o standard de felicidade do Evangelho é a paz do coração, é a tranquilidade interna. Única felicidade real desse mundo. Em lugar de procurar a paz do coração, a única felicidade real desse mundo é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa singular, parece criar voluntariamente tormentos que não cabe a ele, que não cabe senão a ele evitar. Então, o que será que a gente não cria para nós mesmos de tormentos involuntários? Em razão do nosso apego, em razão das nossas crenças equivocadas, em razão dessa ansiedade que a vida moderna nos cria, dessa correria toda. Claro que a gente deve correr atrás das coisas, a gente está inserido nesse mundo, com tudo de bom e tudo de ruim que ele tem, a gente tem que viver aqui efetivamente. Nós precisamos das coisas daqui, mas que lugares que essas coisas estão tomando no nosso coração? A gente acaba criando tormentos voluntários, às vezes. Coisas que não, vamos dizer assim, não seriam necessárias, que somos nós mesmos que criamos, que a gente agrega aos problemas que já vamos ter. As coisas que o nosso espírito já vai ter que encarar, a gente ainda o sobrecarrega com mais sofrimento desnecessário. E aí, essa parte, ele diz a infelicidade real. Eu estou lendo as passagens e eu já começo a falar mais. Devagar. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade. E aqui o complemento, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente. Essa parte, para mim, quando a gente fala de despertar do espírito, o que seria despertar do espírito? Essas coisas, a alegria, o prazer, a fama, a agitação vã, a busca de tudo aquilo que, desse padrão de felicidade do mundo, só isso por isso, cala a nossa consciência, comprime a ação do pensamento, nos atordoa sobre o nosso futuro, nos traz o esquecimento da nossa realidade espiritual, nos traz a infelicidade do espírito. O que ele diz é a infelicidade real. Aquilo que depois que nós desencarnarmos vai efetivamente pesar. Vai nos trazer sofrimento, porque deixamos de realizar as coisas que deveríamos ter realizado, porque deixamos passar o bonde. Vamos dizer assim. E essa passagem ela me chama muito a atenção por esse complemento. O problema em si não é a alegria, não é o prazer, não é a fama, não é a agitação. O problema em si é a compressão da ação do pensamento. O problema em si são o que essas coisas fazem com a gente. O problema não é você gozar os prazeres da vida, você viajar, você comprar o teu carro, você realizar os seus sonhos, entre aspas. O problema é o que essas coisas, é você deixar essas coisas adormecerem o teu espírito. O problema é você viver sem olhar para frente, sem olhar, sem prestar atenção. Poxa, será que... Como é que está a minha vida espiritual? Como é que eu estou com a minha família? Como é que eu estou com os meus amigos? Será que eu estou vivendo só para mim? Olhando só para o meu próprio umbigo? Enfim. Tudo aquilo que nos desvia das felicidades reais da vida causa infelicidade do espírito. Não nos são vedados os prazeres da vida. Entretanto, estes não devem sufocar o desenvolvimento das virtudes do espírito. Devemos procurar alinhar os nossos pensamentos, sentimentos e ações com a lei divina. Então, qual que seria a receita para a gente se blindar disso? Eu vou para o próximo slide e eu volto para esse. Que ele dá esse complemento. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Como eu disse, ninguém precisa ser um monge
ir para o meio de um monastério, não ter contato com o mundo, não querer as coisas daqui. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a Ele e pedir-lhe, no impulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique os vossos atos. Então, para nós é proibido buscar, então, as coisas da vida, buscar uma melhora material? Não seria. Não seria proibido. O problema é tornar isso, vamos dizer, o principal objetivo da existência. E aí é que está o sono do espírito, que o Celso tanto fala nas nossas quintas-feiras. E o que mais que eu ia falar? Esqueci, tinha um monte de coisa para falar. É engraçado, você vai montar uma palestra, você está na sua casa assim, você pensa 1000 coisas para falar, assim, muita coisa. Aí na hora que você vai falar, você trava, esquece tudo, cara, é horrível. Vamos lá. Eu tenho uma questão, uma história pessoal assim que me ilustra muito isso. A Olivia, minha namorada, sabe bem. O meu pai, ele há uns 10 anos já, ele sofreu um acidente, ficou numa cirurgia, ficou em coma durante 40 e tantos dias e teve uma recuperação bem complicada. Inclusive foi um dos fatores que me levou para o espiritismo. E a gente olhando para trás hoje, eu conversando com ele isso hoje no telefone, sobre essa questão da infelicidade real e das coisas, e ele às vezes me reclama, tal. Meu pai, ele era empresário e tinha uma vida bastante ativa, muito ativa. Desde quando eu era pequeno, ele não dava muita atenção para mim, para minha irmã, era um sujeito meio ausente, né? E assim, e depois ele sofreu o acidente, ficou em coma. Primeiro a gente não sabia se ele ia ficar vivo, não sabia se ele ia ficar cego, tal, tal, tal. Ele ficou um bom tempo convalescente, e até hoje ele tem um pouco de dificuldade de locomoção, às vezes, um pouco de dificuldade de fala, e ficou bastante dependente das outras pessoas, né? E ele reclamava que não podia dirigir, reclamava que não podia fazer as coisas. Só que nunca ele deu tanta atenção para mim, para minha irmã. Na vida dele, nunca nos deu tanta atenção quanto nessa época. Ele nunca deu tanta atenção para a família. O meu pai, ele andava perdido no mundo naquele determinado momento. Ele tinha se separado da minha mãe e nos seus 40 e poucos anos, ainda jovem, bonito, bem-sucedido, tinha muito dinheiro na época, e noitada, farra. E meu pai, ele adorava farra. E ficava muito distante da gente. E estava vivendo uma vida que ia complicá-lo depois. E depois que aconteceu tudo aquilo com ele, tudo isso foi tirado dele, ele teve que se adequar. E eu conversando com ele isso hoje, né? Eu falei que eu ia dar uma palestra aqui, e eu falei que ia falar sobre exatamente isso, sobre o despertar do espírito. E aí ele, comentando, ele falou, me fala aí sobre o que é a tua palestra. Eu comecei a explicar para ele. E ele comigo no telefone, e aquilo assim, para ele, nossa, poxa, é verdade, né? É verdade. Ele nunca deu tanta atenção para a gente, ele nunca deu tanto valor para essas coisas mais importantes. Então, essa questão da infelicidade real que eu voltei aqui nesse slide, às vezes o que a gente, na hora, enxerga como um mal muito grande, alguma coisa que talvez é uma contrariedade, que seja uma contrariedade muito grande, às vezes é aquele puxãozinho de orelha que Deus está dando, puxando a gente para alguma outra questão. Meu pai não foi tirado da gente ainda naquela época, e ele teve essa oportunidade ainda de resgate, de voltar, de estar mais com a gente, mais próximo. E eu olho para trás, eu abençoo tudo isso que aconteceu. Isso é um testemunho pessoal meu, mas acho que é para ilustrar. E eu não sei se eu estou sabendo até explicar tudo. Mas para mim foi muito visível nesse sentido. Então, sei lá, para a gente pensar um pouco nessa questão. Eu só vou ver que horas são, quanto tempo eu tenho. Ah, olha só, que coisa.
O que mais? Ainda tem bastante tempo para falar, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação? Me ajuda aí, gente, pelo amor de Deus. Sim. O... Essa atitude da gente, às vezes, a vida... Isso é uma impressão minha, eu não sei se é bem assim, mas essa busca material, ela faz com que a gente comece a viver assim. Olhando aqui, é só o nosso umbigo. Os nossos relacionamentos, as nossas conquistas, elas se tornam egoísticas. A gente não consegue, às vezes, aplicar a lei de amor nas coisas. Então, o teu relacionamento, você busca ali uma parceira porque ela vai te satisfazer, sei lá, sexualmente, ou o que valha. Você busca as tuas experiências porque elas vão te satisfazer. E essa busca da satisfação pessoal, essa busca olhando para baixo, ela vai nos entorpecendo para essas outras questões, né? Quando ele fala ali no final que não seria vedado a gente procurar o sucesso material, mas aplicar a lei divina a tudo isso, é um outro ponto que eu acho que talvez que eu ia chegar. A questão da lei do amor. Jesus ele deixou duas regras. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Jesus é fantástico por causa disso. Ele é universal, ele não tem limite. As limitações de religião para religião são coisas humanas. Jesus ele deu duas regras que se aplicam em qualquer lugar que você tiver, em qualquer situação da tua existência que você tiver. Se você tiver essas duas regras, se a pessoa pode até não ter assim uma crença específica. Se a pessoa tiver essas duas questões dentro dela, essas duas normas, pode ter certeza que ela vai obedecer isso, seguir isso, ela vai chegar em algum lugar. Mesmo nas nossas conquistas, eu acho que a gente consegue não se perder tanto. Mas é a questão de ser um espírito habitando a carne e não a carne com o espírito, é efetivamente qual utilidade eu posso dar para isso aqui, para os meus bens, para os meus talentos,
para o meu espírito e para o espírito dos outros. O que eu posso fazer de melhor, né? Isso vale para tudo. No teu trabalho, quando você chega lá, você ser mais cortês com as pessoas que estão na tua volta, você dar um sorriso, ignorar às vezes uma palavra ríspida, é você ter paciência com teus pais, ter paciência com as pessoas que às vezes são mais complicadas, é você tentar dar um pouco mais de você para alguém que está precisando de uma palavra, algum amigo teu que está precisando de uma força. Acho que são essas questões. Você tem um pouquinho mais, poxa, você pode doar um pouquinho para algum lugar, você pode, se você tem uma empresa, você não pode empregar mais pessoas, você não pode fazer obras, né? Acho que para a gente validar a existência, acho que esse é o caminho, né? A questão de viver como espírito desperto é entender que tudo que a gente ganha aqui, tudo que a gente recebe aqui, é para isso mesmo. São empréstimos que Deus dá para a gente, como o Celso sempre fala. São empréstimos que a gente recebe e que a gente vai ter que prestar contas um dia. E o melhor uso que a gente pode fazer, é o uso coletivo, é a gente poder ajudar, dividir com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que às vezes estão passando por necessidades. E tudo, né? O dinheiro, não só o dinheiro, também o conhecimento e tudo mais. É isso. Mas alguém tem alguma colocação? Poxa, esse silêncio, ele dói para quem está fazendo a palestra.
Tá certo, tá certo. Sim. A, a, a tua fala me lembrou uma questão que eu ia falar, e eu tinha esquecido e até te agradeço que você me lembrou. Agradeço muito. Você viver como espírito acordado, mesmo que cheguem para nós as provas e as dificuldades, se o espírito estiver dormindo, elas não vão ser aproveitadas. Se nós nos revoltarmos, por exemplo, eu vou me colocar aqui no meu exemplo, se eu tivesse me revoltado com tudo aquilo que aconteceu com a minha família, naquela época com meu pai, várias questões que aconteceram, se eu me revoltasse, não compreendesse que aquilo é para uma melhora, eu iria perder, talvez, o mérito. Aquilo não iria me modificar. Os acontecimentos da vida física, eles meio que vêm para modificar o nosso espírito, para nos alterar. Se a gente está vivendo no materialismo e a gente não enxerga isso, a gente é como aquela árvore que nasce torta e o jardineiro vai e enfinca uma, uma tala, um cabo de vassoura no chão e amarra. E tá lá. Se ela não endireitar, ele vai amarrar mais forte, vai colocar outra. Aquela tala não vai sair dali enquanto a árvore não voltar para o caminho, enquanto a planta não voltar. Então, as experiências dolorosas, as experiências complicadas que a gente tem que passar, se a gente não abre os olhos do espírito para elas, elas vão voltar, elas vão retornar, porque você não aprendeu. A finalidade da lei de Deus, ela é pedagógica, ela não é punitiva. E a finalidade das provas, das expiações, é educar o espírito. Se o espírito se educa pelo amor, ele não vai precisar do sofrimento depois e aquilo já passou, já acabou. Agora, se o espírito ele é turrão e não está acordado, está com o foco nas coisas erradas e deixa o bonde passar, ele vai ter que voltar para passar pelo mesmo tipo de experiência, para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprender a aproveitar, vamos dizer, as condições que Deus nos deu, né? As condições que Deus dá ao espírito, ele vai ter que retornar para fazer exatamente a mesma coisa. Se o espírito está dormindo, se quem está acordado é o corpo e não o espírito o espírito não visualiza essas questões, ele não se deixa modificar pelas situações. Ele não se treina. E aí a experiência ela é infrutífera, ela é inválida, ela não tem frutos. E aí, uma hora, ele vai ter que fazer tudo de novo. Essa é uma questão que estava aqui, eu tinha pensado nela, o senhor colocou a fala do senhor e me voltou aqui. Acho, pode falar.
Acho que o maior, né? Um dos maiores, né? Paulo mudou da água para o vinho, do vinho para a água, no caso. Certo. Mais alguém? Mais alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Eu falei alguma coisa que ninguém entendeu? Posso explicar de novo, melhor, desenvolver melhor? Não? Ah, tudo bem, então foi claro. Beleza. Vocês ainda 10 minutos. Eu ainda vou ver se eu me lembro de mais alguma questão que eu deveria falar. Acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu tenho mais 10 minutinhos ainda, mas eu vou encerrar aqui e eu vou fazer uma prece para a gente encerrar melhor, para a gente encerrar bem. Tá? Então elevemos os nossos pensamentos até Jesus. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por essa semana que o Senhor nos deu. Obrigado por todas as coisas que o Senhor põe no nosso caminho. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela nossa roupa. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado porque a gente enxerga, porque a gente anda, porque a gente pensa. Obrigado, Senhor, por todas as possibilidades, boas e ruins. Tudo aquilo que nos é de bênçãos, tudo aquilo que nos é mais complicado, mas que também é bênção. Agradecemos, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, a tua bênção para esse sábado, para esse domingo, para mais uma semana que se inicia. Que essas palavras ditas aqui hoje possam adentrar o nosso coração, adentrar a nossa mente, possam modificar um pouquinho que seja da forma como a gente leva a nossa vida. Que nós possamos levar essas ideias para as nossas casas, para os nossos locais de trabalho, para que elas possam frutificar na nossa existência, para que possamos seguir daqui para frente um pouquinho mais acordados que seja, um pouquinho mais vigilantes, seguindo sempre o teu conselho de orar e vigiar. Obrigado, Pai, que assim seja. Obrigado. Gostaria de falar algumas coisas. Nós temos em nossa casa grandes trabalhadores que falam muito bem. Dentro da casa mesmo, tem vários deles. Mas a diretoria tem pensado que nós precisamos desenvolver novos palestrantes. Para nós foi um momento muito agradável ter o Paulo como debutando, né? E considero que pela juventude dele e por essa vontade de desenvolver esse talento, hoje foi um momento muito especial. Para quem tem um pouco de sensibilidade, pode ter percebido a espiritualidade do lado dele, ajudando, e uma energia muito gostosa nos envolvendo a todos nós aqui. Isso é de se valorizar demais. E também tem um outro fator também, que desenvolvendo esses jovens, que serão os futuros trabalhadores, dirigentes da casa, nós estamos preparando o amanhã do Caminheiros, né? Então, nós vamos continuar fazendo esse trabalho. E há outros jovens que virão também fazer exposição aqui durante o ano, né? Então, nós agradecemos a atenção de vocês. Eu considero que o Paulo saiu muito bem. Eu, na primeira vez que eu falei, sinceramente, eu não me saí tão bem quanto ele saiu hoje. E isso é importante a gente considerar, né? Ele deu esse primeiro passo, agora vai ficar mais fácil para ele, né? E a gente agradece a gentileza da atenção de vocês, né? E Paulo, parabéns, tá?
E obrigado por ter aceito. Vou falar uma coisa, posso não ter falado com toda a desenvoltura, mas foi de muito coração. De verdade. Foram questões que são questões que para mim são muito atuais, essa questão do despertar. E se eu não me importo de tocar a cabeça de vocês, mas se vocês puderem sair daqui um pouquinho mais leves, um pouquinho mais reflexivos com relação a essas questões, um pouquinho modificados que seja, para mim eu já cumpri aquilo que eu queria. Então, para mim, não é a questão de desempenho, não é questão de desenvoltura, não é questão de falar bonito, falar daquele jeito, de outro. Mas eu coloquei meu coração nisso e eu sei que vocês vão sair daqui melhores e mais tranquilos. Então, eu só agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.